Hoje nossa palavra tem um tema. A gente já vai colocar aqui na tela. O que há de errado com a gente? E o conceito dessa nossa palavra de hoje, a gente vai falar sobre pecado e entender por que ou o que é o pecado, quais as três dimensões dele e como ele afeta a nossa vida e faz com que as coisas andem errado. Pecado, quem teria uma definição para nos dizer sobre pecado? Quem poderia dizer daí uma definição? O que é pecado? Vamos lá, Naim. Estou lhe seguindo lá no Instagram, hein? Pecado, o que é o pecado? Se você pudesse definir. Algo que sua consciência diz que está errado. Paulão, eu gosto de Paulão. Paulão, a voz da sabedoria, diga lá, o que é pecado? Contra os ensinamentos de Jesus. Se a gente juntar então, pecado é aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus e afeta a nossa consciência, nos dizendo que é errado. Deixa eu perguntar à doutora Débora, com H no final. Pecado, o que seria? Não pode dizer o que os dois sábios disseram aqui. Tudo que desagrada a vontade do Pai. Concorda com sua filha? Em parte, é. Tudo que desagrada. Por que em parte? Porque há coisas que desagradam a Deus que não é pecado. Ah, é diferente. Qual é a sua então? Perda de um alvo. Desvio. Tá semelhante, né? Pecado para a senhorita, o que seria? Nina. E gênio, que já tem nome. Então, mas Eugênio, já tem nome de gênio. Eugênio. Tu gênio. Eugênio, pecado é... Certo. E Nina? É um gênio, é um gênio. Olha, ela trouxe uma outra esfera. Não só aquilo que fere, que desagrada Deus, mas também... Você já pôs aqui, foi a cola, foi? Ah, estragou bem. Até mais, pessoal, até domingo, tchau. Mas é também o que fere o ser humano. Legal. A gente vai ver que vocês acertaram. Eu tenho aqui 3 palavras que vai acabar tocando nessas respostas que a gente deu. Mas não troca agora não, tá? A definição mais comum de pecado é desobedecer a Deus. Porém, o ponto de vista bíblico mostra que o pecado tem várias dimensões. Vamos às 3 palavras. A primeira dela, há no Salmo 51, versículo 2, aparece esta palavrinha aqui no hebraico, avá, que é traduzida para a nossa língua como iniquidade, que significa, quer dizer, torcer fora de forma. Iniquidade, avá, quando aparece no Salmo 51, versículo 2, na partezinha A, quer dizer torcer fora de forma. Eu sempre gostei de um pastor chamado Kennedy Soares, pastor Kennedy. E ele sempre que ia falar daquele texto de Romanos 12, dizendo, não vos conformeis com este século. Ele sempre pegava um papelzinho, que eu não tenho aqui,
ele pegava um papel e amassava o papel limpinho. E aí dizia, vai pegar um papel, é? Ah, pronto. Eu fiquei com pena de amassar. Então tá aqui, a folha limpinha, bonitinha. Conformar é dar uma forma a este papel. Então eu vou conformá-lo, dar uma forma de bolinha, de gude, bolinha de tênis. Está aqui. O que eu fiz com esse papel, eu dei uma forma a ele. Eu conformei a esta, de acordo com o molde e tal. Iniquidade é não só dar esta forma, mas é torcer este papel para dar uma forma, ou seja lá o que. Quem tiver com a Bíblia, abra lá no Salmo 51, para a gente ver essa palavrinha. Dei uma conformada, torcida. Vá lá. Aqui é como se. Vocês viram aquele jogador do Santa Cruz, que quebrou o pé, parece, ou quebrou o tornozelo, não sei o quê, que maldade fizeram? Iniquidade é isso, é torcer, é romper, é quebrar, é como se você tirasse o osso do lugar, é deslocar do seu lugar um osso. O Salmo 51, versículo 2, a primeira partezinha, o que diz? Lava-me da minha iniquidade. Ele está pedindo, a gente vai cantar essa música depois, que o Senhor o lave do avá, da iniquidade, disso que aconteceu com ele, disso que ele faz, que é torcer aquilo que está correto, é quebrar aquilo que está correto, é dar àquilo que está certo, como aquele papel, uma forma que não era a forma que deveria ficar, é deslocar um osso, é torcer. Então, pecado é tirar, torcer, deslocar, quebrar, podemos dizer assim, algo. E o que seria esse algo? A vontade de Deus, causar dano a Deus, é como se a gente descentralizasse Deus da nossa vida, tirasse Deus do lugar, deslocasse Deus do lugar, torcesse as coisas para que elas não tivessem a forma que deveriam. Então, pecado, em primeiro lugar, é esse deslocar do que é correto, é quebrar o que está certo. Quebrar, torcer, tirar de forma. Então, essa é a primeira palavrinha que nós vemos. Tem um texto em Tito que eu vou ler aqui, que diz assim: porém, também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, e aqui ele usa essa palavra, nós torcíamos a verdade, ou quebrávamos os ensinos de Deus, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Aquela vida que Deus planejou para nós estávamos vivendo totalmente em desacordo com ela. Nós estávamos torcendo a nossa vida, quebrando o alvo, quebrando o que Deus tinha desenhado para nós. Então, em primeiro lugar, o que Davi está pedindo é que Deus tire dele essa capacidade de quebrar aquilo que Deus lhe propôs. Em segundo lugar, há uma palavra chamada, essa palavra é muito chata. Coloca essa palavra lá. Olha aí, chata. Quer dizer falhar no alvo, é aquele conceito que você nos deu, errar o alvo. Eu tenho um videogame em casa, sabe aquele Wii, né? Que tem os controles sem fio. E eu adoro jogar aquele joguinho. Veio com 2 CDs, um deles é tiro ao alvo. Quem já viu daqueles, né? Você, coisa assim, eu sou fera em acertar aquilo ali. Brincadeira, né? Mas pecado é isso, é você ter um objetivo, ter um alvo, e você lançar o dardo e ele não conseguir prender-se ou tocar o centro. É você atirar uma flecha e ela não chegar no objetivo correto. Pecado, então, é também falhar. É não chegar onde deveria chegar. É errar o alvo. E aí a Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram, ou seja, todos erraram o alvo.
ninguém conseguiu atingir o alvo. E por causa disso, estão afastados da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então, pecado é falhar em viver como Deus deseja, em pacífica harmonia com Ele, com os outros e com o mundo. Portanto, as omissões contra o chamado de Deus para amar e se contentar são tão prejudiciais quanto as proibições de Deus, mentir, roubar e etc. Isso é interessante, né? Porque pecado não é só matar alguém, não é só levantar falso testemunho. Pecado é também não amar, não ajudar. A atitude passiva também é pecado. Se omitir diante de uma necessidade, se omitir diante da oportunidade de agir com misericórdia, isso também é pecado, isso também é errar o alvo, porque o alvo ele é objetivo. É amar a Deus, como nós dissemos, e amar ao próximo, como Nina disse. Quando eu só amo a Deus, eu não estou atingindo o alvo. Quando eu deixo de amar o próximo, eu estou deixando de seguir a vontade de Deus, eu estou também errando. Então, é torcer, quebrar, mas é também errar o alvo. Em terceiro lugar, a terceira palavrinha, pacha. Nunca sei se as pronúncias estão corretas. Que significa transgressão. É se rebelar voluntariamente contra alguém a quem se deve obediência. Uma coisa que é errado é você agir com desdém ou não se aplicar no seu trabalho diante do seu chefe. Uma coisa é você fazer 50% daquilo que poderia. Outra coisa é você chegar diante dele e confrontá-lo ativamente. Essa palavra é o confrontar. Transgredir, pacha, pecado é se rebelar. A questão não é apenas não obedecer a Deus, mas é também dizer, eu não vou seguir as suas ordens. Isso é pecado. Significa essa rebeldia. Apesar de estar nos auto-enganando e nos escravizando, ainda assim somos responsáveis por nossas ações. Nossa desobediência a Deus é uma deliberada situação de nossa vontade no lugar da vontade dele. Todas as vezes que nós pecamos é porque nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. Nós nos rebelamos voluntariamente, ativamente contra Deus. Há um texto lá em Romanos 1, aquele texto, né? Polêmico, 21 a 25, diz assim, não por essa parte, mas pelo que se procede, pelo que antecede e tudo. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Adoraram mais a criatura do que o Criador. A Bíblia diz, e a gente sabe disso, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Quando nós saímos ou quando nós respiramos, tudo isso denuncia para nós que há um Deus, há um ser inteligente por trás do governo, da administração do universo. Você já pensou, os universos, as galáxias, os planetas? Há um ser comandando tudo isso. E quando eu não reconheço que esse ser é um ser maior, bem maior, mais poderoso do que eu, e vivo como se ele não existisse, ou como se a minha vida, quem controlasse, fosse eu, a vida é um sopro, a Bíblia diz, é como uma nuvem, uma fumaça, você está aqui, você viu o que aconteceu, a fatalidade com o pai de Karina, estava lá daqui a pouco, está no hospital, a vida é breve, é um sopro, é muito frágil. Então, quando nós achamos que nós governamos a nossa vida, nós estamos dizendo, não é o Senhor que governa, sou eu. Quando nós não confiamos em Deus, nós estamos dizendo, eu confio em mim mesmo, eu não confio no Senhor. Nós demos um exemplo ontem nos Homens de Oração, quando Deus disse assim para o povo, no deserto. O povo estava com fome, 40 anos circulando, Moisés era o seu líder, e o povo com fome, eu disse, Moisés, já pedi a Deus alguma providência, porque
Está com muita fome aqui, os meninos estão chorando aí, pedindo leite, os senhores querendo papa, e nós querendo nossa feijoada, e não tem comida. E aí Moisés vai a Deus e Deus diz assim, tá bom, eu vou abençoar o povo. Só que eu vou fazer o seguinte, Moisés, eu vou mandar para vocês, vai cair do céu, vai chover codorninha. Vai chover codorna e vai chover maná. Uma espécie de hóstia, uma espécie de pão sem fermento. Vai chover pão e vai chover codornas. Agora faça o seguinte, dê de comer para sua família, mas não guarde para amanhã. Porque amanhã eu venho e dou de novo. Combinado? Combinado. Só que o povo esperto, todo brasileiro que era, disse, rapaz, comida que só no chão, eu vou guardar um pouquinho, porque se amanhã Deus falhar, né, pelo menos eu tenho. Então o povo pegava e guardava. Quando amanhecia podre. E Deus dizendo, não guarde, no outro dia eu vou dar, no outro dia eu vou dar. Toda vez que eles guardavam, eles estavam dizendo, eu não confio no Senhor, se rebelando, eu não confio que o Senhor vai mandar amanhã, eu vou providenciar o que eu preciso. Aí guardava. Então isso é um confronto, uma confrontação. É se rebelar contra Deus, é transgredir, é pecar contra Deus. Então essas são as 3 palavrinhas, 3 dimensões, 3 conceitos que nos ajudam a entender o que é o pecado. Nós pecamos quando rejeitamos viver para a glória de Deus. E ao invés disso, buscamos a nossa própria glória, a nossa própria importância, o nosso próprio significado, dentre outras coisas. Pecado é a miséria de fazer qualquer coisa na sua vida mais importante que Deus, para a sua esperança, para a sua felicidade, para o seu significado e para a sua identidade. A essência do pecado não é a violação dos mandamentos, mas uma relação quebrada com Deus. Aquele primeiro conceito. Volta lá para a primeira palavrinha. A essência do pecado não é violar os mandamentos, mas torcer, quebrar a relação com Deus, com o próximo e uma outra esfera que a gente esqueceu, com a criação. Todos os pecados são tentativas de preencher vazios, mas só Deus pode preencher os vazios. Nós esquecemos essa dimensão da criação, né? Você lembra que em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, algumas coisas ali sofreram com o pecado e passaram a experimentar o pecado. Em primeiro lugar, a serpente. O que é que Deus disse para a serpente? Olha, você vai rastejar e comer o pó da terra para o resto da sua vida. Foi a pena da serpente. A pena da mulher. Ora, você vai sofrer muito para dar à luz o filho. Vai sofrer dores de parto. Vai ser, entre aspas, terrível. A mulher sofreu a pena. O homem, Adão, você passava, pegava uma maçã, pegava uma banana e tal, agora vai ter dificuldade agora. A terra não vai produzir mais como antes e você vai ter que agora que trabalhar a terra para que ela produza para você. Você vai ter que suar, a expressão é do suor da tua testa comerás. Pena para o homem. Só que tem uma outra coisa que recebe uma pena, que é a terra. A terra, Deus disse assim, agora vai nascer espinho da terra, vai nascer abrolhos e espinhos da terra, e a terra desde lá não produz mais como fora programada para produzir. A gente tem um aperitivo, um tira-gosto do que seria a terra se ela fosse como ela deveria ser, em Canaã, quando os homens vão espiar a terra prometida, chegam lá e encontram um cacho de uva, Paulão, do tamanho daqui para Rubens. Teve que levar altos homens, vários homens levar o cacho de uva, para você ver como era a produção e como seria a produção da terra se ela não tivesse sido afetada pelo pecado do homem. Então, a terra também está sob a prisão do pecado. Então, o pecado afeta a minha relação com Deus, afeta a minha relação com o próximo e afeta a nossa relação com a natureza. Você vê os homens fazendo, nós, né, o que estamos fazendo com a terra. Aí o que acontece?
Duas coisas para a gente acabar, depois desse conceito de pecado. Eu quero ler um texto com vocês, de C.S. Lewis, chamado O Grande Pecado. Ele vai dizer, desses pecados, dessas dimensões, qual é o grande pecado humano. E é um texto que tem um certo tamanho, mas eu gostaria de ler com vocês. Deixa eu ver aqui para frente também. Vocês leem aí. Prestem bem atenção. O grande pecado. Existe um vício do qual ninguém no mundo está livre. Um tipo de vício que é criticado por todo mundo quando vê alguém fazendo, mas que ninguém se sente culpado em praticá-lo. Ouvimos acerca de pessoas que têm mau caráter, ou que não podem deixar de pensar em mulheres, ou na bebida. Porém, não ouvimos ninguém que se confesse praticante deste tipo de vício. Pior ainda, não há uma falta existente em nós que seja tão difícil de ser confessada. E, para completar, por pior que seja essa prática em nós, mais nos aborrece quando vemos outra pessoa praticando-la. O vício do qual falamos é o orgulho ou o amor próprio. Está certinho com o meu, a tradução? Está certinho o texto? Então vai lá, o cara é bom, Rubens é bom, pegou o texto certinho. O oposto a esse vício se conhece como humildade. Segundo alguns mestres cristãos, o pior vício e a maldade extrema é essencialmente o orgulho. Os pecados sexuais, a ira, a avareza, a bebedeira e todos os outros são apenas picadas de mosquito em comparação com o orgulho. Foi por orgulho que o diabo se converteu em diabo. O orgulho leva o ser humano a todos os outros vícios. E este é, sem dúvida, um estado anti-Deus na mente. Você acha que isso é um exagero? Se considera assim, antes pense melhor. Quanto mais orgulho você tiver, mais você fica irritado quando vê nas demais pessoas. Se você deseja saber qual a quantidade de orgulho existente em você, basta se perguntar o seguinte: quanto me chateia que as pessoas me desprezem, que não me tomem em conta, ou que me façam remar para o seu próprio benefício, de me acharem incapaz para desempenhar uma função, ou ainda se acharem superiores a mim. Quanto isso me chateia? O fato é que o orgulho de cada um compete com o orgulho do outro. Nós sempre desejamos estar em destaque. E nos chateia quando outras pessoas estão em destaque. O que eu quero dizer é que o orgulho é, essencialmente, uma competição com o próximo. Nós costumamos dizer que existem pessoas que são orgulhosas por serem ricas, ou por terem mais inteligência, ou ainda por terem um melhor físico. Mas, na verdade, essas pessoas são orgulhosas por serem mais ricas que outras, por terem mais capacidade que outras e por serem uma melhor figura que outras. Se não existir competição, não há orgulho. Quase todos os males desse mundo, que a gente qualifica de cobiça e egoísmo, são, na verdade, orgulho. Em Deus, encontramos alguém que, em todos os sentidos, é imensamente superior a nós. Reconhecê-lo significa deixar de lado o orgulho. Nós apenas poderemos conhecer a Deus e somente se reconhecermos que nós não somos nada diante dele. Enquanto contivermos o orgulho em nós, não poderemos conhecer a Deus. O orgulhoso sempre se acha. E enquanto está olhando para baixo, para os outros, finitos e miseráveis perdedores, não terá capacidade de olhar para quem está sobre ele. Isso nos conduz a uma pergunta espetacular. Como é que existem pessoas que são tão orgulhosas e dizem que acreditam em Deus e ainda são muito religiosas? A verdade é que estão adorando a um Deus imaginário. Se você achar que a sua vida religiosa está fazendo você se sentir bom, e sobretudo que é melhor que os outros, eu acho que você está sendo manipulado pelo diabo. A prova real
de se estar na presença de Deus é a de que você se esqueça totalmente de você mesmo. C.S. Lewis. O grande pecado, na leitura desse grande cristão, é uma contradição de termo dizer grande cristão, né? Mas desse cristão é o orgulho. E eu acho que é por aí mesmo. Depois você lê esse texto depois, eu vou colocar lá no site da gente para a gente ruminar, que ele é pesadão. E agora, para finalizar, eu vejo o seguinte, que o pecado, ele cumpre duas funções na vida do cristão. Duas. Uma, ele afasta você de Deus. Isso é claro na Bíblia, isso não é nenhuma novidade. O pecado nos afasta de Deus. Em Deus não há pecado, não há escuridão. Deus não consegue se relacionar, não pode se relacionar com o pecado, porque Ele é santo. Então, toda vez que nós pecamos, o que isso vai provocar em nós? Uma sensação de que nós estamos longe de Deus. Mas tem uma segunda coisa que o pecado faz que parece contraditório, Rubens. O pecado nos aproxima de Deus. Mas como se ele afasta? Por quê? Quando há uma certa maturidade no cristão, o pecado, quando há cada vez menos orgulho, faz ele reconhecer que ele é pecador, finito e miserável, e faz com que ele tente olhar para alguém acima dele, superior a ele, que possa lhe trazer o perdão e a salvação. Então, se de um lado o pecado me deixa triste e me leva para longe de Deus, do outro lado, quando eu peco, mas tenho uma consciência de que é inevitável e que eu preciso confessar, isso vai me levar a Deus, porque a confissão do meu pecado me leva a Deus. A lembrança do meu pecado me lembra que eu sou finito e me fará lembrar que há alguém infinito por mim. Então, o pecado afasta, mas o pecado pode lhe aproximar de Deus, depende da maneira como você olha para Ele. Graças a Deus que Jesus veio justamente para pagar os nossos pecados, né? Jesus entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu era um pecador, cobrava impostos, juros exorbitantes, e quando Jesus entrou na casa dele, Jesus disse que a salvação entrou lá, e disse assim que ele, Jesus, veio buscar e salvar quem estava perdido. Então, se você não se reconhece pecador, orgulhoso, transgressor, com um relacionamento quebrado, se você não se considera assim, Jesus não veio para você. Não veio para você. Se você se considera perfeito, Jesus não é para você. Jesus é para o quebrado, para o pecador, para os Zaqueus, para as mulheres adúlteras, para todos os pecadores. Então, graças a Deus, porque é assim. Então, irmãos, eu encerro dizendo que o pecado faz isso, quebra a nossa relação com Deus, o pecado é uma afronta a Deus, o pecado é também errar a vontade de Deus, mas dependendo da nossa consciência, nós podemos olhar para o nosso pecado e nos aproximar de Deus, nos aproximarmos de Deus. Vamos fechar os olhos e vamos fazer assim. Vamos confessar mais uma vez e pedir que o Senhor nos sonde. O salmista diz assim: Senhor, entra em mim, mergulha em mim, vê se há em mim algum caminho mau, alguma transgressão, alguma rebelião contra o Senhor, e guia-me pelo caminho eterno. Então faça essa oração, peça para Deus entrar, mergulhar no seu ser, lhe apontar os pecados, e os pecados que antes lhes afastavam de Deus, vai agora poder fazer você se reconhecer nada diante dele e clamar por salvação. Ó Deus eterno, obrigado porque fomos lembrados de que nós somos uma máquina de pecado, uma fábrica de ídolos, constantemente quebrando, torcendo o nosso relacionamento com o Senhor, constantemente, em cada ação errando o alvo.
e também em cada desejo e pensamento, nos rebelando, colocando a nossa vontade acima da tua. Senhor, como é frequente em nós o pecado. Quando nós levamos nosso pensamento para a nossa família, para a nossa casa. Senhor, como ali também nós somos pecadores e orgulhosos no relacionamento com os nossos cônjuges. Nos orgulhamos em não dar o braço a torcer. Fazemos de tudo para que a nossa vontade seja sobreposta. Como nós somos orgulhosos e pecadores em casa, Senhor. Nas relações com os nossos amigos, como às vezes nós só queremos o que a pessoa pode nos dar, como nós vivemos relações utilitárias. Nós somos uma fábrica de pecado, Senhor. No nosso trabalho também, prejudicando os outros. Ó Deus, e também quando nós deixamos de fazer o que deveríamos. Quanto pecado há em nós, Senhor. Limpa-nos, lava-nos com o sangue de Jesus, porque nós nos sentimos em mar aberto, sem terra à vista, e por nós mesmos nós vamos nos afogar, Senhor. Nós clamamos que o Senhor jogue o teu bote salva-vidas para nos livrar de nós mesmos, do nosso orgulho. Nós nos sentimos, Senhor, descalços num terreno ensaboado. O que a gente precisa para cair é o nosso próprio peso, Senhor. São nossas próprias ações, pensamentos, o nosso próprio eu. Como nós somos vulneráveis, Senhor. E clamamos por tua mão amiga, por tua mão forte, que nos erguerá e que nos manterá em segurança. A nossa oração é para que o Senhor nos livre de nós mesmos, em nome de Jesus. Amém.